A ciência é o compromisso pela busca do entendimento do mundo onde vivemos. Com o passar do tempo, os cientistas perceberam que, para entender melhor alguns fenômenos que acontecem no nosso cotidiano, era necessário explorar além do que é possível observar a olho nu. Dessa forma, eles começaram a explorar a natureza microscópica da matéria. A partir dessas observações, eles puderam entender alguns fenômenos, como as transformações físicas, a ação de medicamentos no nosso organismo, e ainda descobrir outras, como o metabolismo humano e a fotossíntese. Portanto, conhecer a natureza microscópica da matéria é muito importante para o desenvolvimento do ser humano, já que dessa forma podemos desenvolver tratamentos para doenças, desenvolver técnicas de sobrevivência em ambientes diferentes e conhecer melhor o mundo ao nosso redor. Em 1808, John Dalton propôs uma explicação da natureza da matéria baseada em fatos experimentais. Para ele, toda matéria é composta por minúsculas partículas chamadas átomos. Os átomos seriam partículas maciças e indivisíveis, como uma bola de bilhar, sem a possibilidade de criá-los ou destruí-los. Os átomos de um mesmo elemento seriam idênticos em massa e apresentariam as mesmas propriedades químicas. A partir da teoria de Dalton, foi possível explicar a lei da conservação das massas e a lei da composição definida. A partir da pesquisa sobre raios catódicos e experimentos, em 1898, Thomson propôs um novo modelo atômico conhecido como pudim de passas. Ele demonstrou que os raios catódicos poderiam ser interpretados como feixes de partículas carregadas de energia elétrica negativa, e as denominou de elétrons. Contrariando a proposta de Dalton, este foi o primeiro modelo que estabeleceu a ideia de divisibilidade do átomo, considerando que ele seria um aglomerado de partículas positivas pesadas, os prótons, e partículas negativas mais leves, os elétrons. Alguns anos mais tarde, em 1911, Ernest Rutherford propôs o modelo planetário. Em seu experimento, ele bombardeou uma fina lâmina de ouro com feixes de partículas e do elemento radioativo polônio e observou que a maioria das partículas atravessaram a lâmina sem sofrer desvio, concluindo que é uma grande região vazia dentro do átomo, chamando-a então de eletrosfera. Porém, algumas partículas sofreram desvio em sua trajetória, demonstrando uma repulsão das partículas sobre apenas uma pequena região do átomo, também positiva e composta por prótons. Portanto, Rutherford conseguiu determinar uma relação onde a região central era densa e vezes inferior à região vazia. Utilizando os conceitos da mecânica quântica, no ano de 1926, Werner Heisenberg explicou que não é possível determinar com exatidão a velocidade e a posição de um elétron no átomo simultaneamente. Essa teoria ficou conhecida como o princípio da incerteza, entrando em conflito com as ideias de Bohr, já que ele propunha que os elétrons ocupam níveis de energia discretos e bem definidos. Baseando-se na teoria de Planck, em 1913, Bohr aperfeiçoou o modelo de Rutherford. Para ele, a única maneira de o elétron não grudar no núcleo seria se ele parasse de perder energia, mas para isso os elétrons deveriam possuir energias específicas e, consequentemente, raios orbitais diferentes, a fim de se manterem, estabelecendo então o conceito de órbitas quantizadas. Ele conseguiu então determinar que os átomos possuem níveis diferentes de energia e em cada nível há um número máximo de elétrons, sendo o estado fundamental o estágio onde os elétrons estão em seus níveis de energia mais baixos. Quando um átomo absorve energia, alguns elétrons entram em estado excitado e são elevados a um nível de energia maior.
Já quando eles retornam à camada mais interna, emitem um quanto de energia na forma de fóton. Baseando-se no princípio da incerteza, Erwin Schrödinger propôs que o elétron é uma partícula onda que se movimenta dentro do espaço e, devido à sua velocidade, permanece dentro da orbital, assemelhando-se a uma nuvem eletrônica. Caracterizados pela sua quantidade de energia, os elétrons são divididos em 4 números quânticos, sendo eles o principal, o secundário, magnético e spin. De Broglie, em 1924, combinou as expressões de Einstein e Planck relacionando a massa de um fóton de energia eletromagnética e a sua frequência, e associou a natureza dualística da luz com o comportamento do elétron. Admitindo-se que um elétron tem propriedades ondulatórias, o seu comprimento de onda depende da sua velocidade, comprovando então a dualidade dos elétrons.